So this morning we continued our look at the gospel, the everlasting gospel. Esta manhã continuamos a olhar para o Evangelho Eterno. And we're going to try to continue it, get a little bit further this afternoon or this evening. E esta noite vamos continuar olhando para o mesmo assunto um pouco mais. We looked at Adam and Eve and several other lines of truth. Olhamos para Adão e Eva e outras linhas de verdade. And now I just want to go through some basic material. E agora eu gostaria de passar algum material fundamental, básico. Probably a lot of things we might be familiar with. Provavelmente coisas com que vocês estão familiarizados. Maybe some things we aren't. Talvez algumas coisas não sejam assim. All right, so if we go to Great Controversy 507. Se abrimos o grande conflito, página 507. The spirit that put, it's probably the continued before the time is probably in the middle of the paragraph. It's 507. It's in the middle of one of these paragraphs. Oh, I see. How does it begin? The spirit? The spirit which put Christ to death. 107 point what? 507. 507. Oh, just right there. Here. And it goes till time remains, or something about time. The same enmity? Yep. No, Okay. the same, the spirit. Scroll down. 506. Oh, no, I mean scroll the other way. Oh, here it is. Okay. The same spirit. Página, grande conflito, página 507, parágrafo 2, na segunda metade do parágrafo. Começando com... só um minutinho. O espírito que matou. O espírito que matou a Cristo impele os ímpios a destruir seus seguidores. Tudo isto era prefigurado naquela primeira profecia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Isso continuará até ao final do tempo. Okay. So, what we see here O que nós vemos aqui is that Genesis 3:15 was the first prophecy. é que Gênesis 3:15 foi a primeira profecia. And we also see something we saw before, Também vemos aqui uma coisa que já tínhamos visto antes, that the battle between Christ and Satan, que a batalha entre Cristo e Satanás it's going to overflow to the human race. vai, por assim dizer, transbordar e passar para a raça humana. And as Satan fights Christ, he's also fighting the individuals, the humans, E ao batalhar Satanás or the contra followers of Christ. Let me Cristo, say it that way. ao batalhar Satanás contra Cristo, ele ao mesmo tempo batalha contra
os seus seguidores. So you see another reference to this proxy war in Genesis Então 3:15. temos aqui outra referência àquela guerra por procuração em Gênesis 3:15. Okay. So it's the first prophecy. That's what I want to pick up. A primeira profecia, isso que eu gostaria de destacar. So the next quote I want to read. A próxima citação que eu gostaria de ler, Youth Instructor, February 22nd, 1900. can you write down the reference on the board, maybe on Yeah. some corner, or even Yeah. here if you wish? In English? Yes, well, Okay. this one we don't have in Portuguese, I believe. Okay. Youth instructor, Youth Instructor. Actually, you probably just want to type those words in. the first gospel sermon. Yeah. Youth Instructor, and we can just use whatever comes up there. The first gospel sermon. Yeah, it's YI in English. I don't have a page, but February 22nd, 1900. YI, February 22nd, 1900. Desire of Ages with the same. Was preached in Eden. Okay, what is it? Desire of Ages what? In Portuguese, you can write DTN DTN. DTN 470.2. 470. DTN. Desejado de todas as nações, 470.2 e espanhol 618.2. I'll read that. Okay. Since the first gospel sermon was preached up to You can read the. his heel. Yes, yeah. Ok. Desde que foi pregado o primeiro sermão evangélico, quando no Éden se declarou que a semente da mulher havia de esmagar a cabeça da serpente, Cristo fora exaltado como o caminho, a verdade e a vida. Era o caminho ao tempo em que Adão vivia, quando Abel apresentava a Deus o sangue do cordeiro morto. I think it's not entirely the same, It's not. but it's up to the point where it says that the woman, that the seed of a woman would smash the head of the Okay. serpent, and then it continues, Christ was exalted as the way. Okay. Did we at least got that though? It's all the same. What you kind of. since the gospel, the first gospel, that's the Yes, same. yes, Okay. Yeah. So what we see here is that the first gospel sermon is Genesis 3:15 as well. So it's the first prophecy and the first gospel sermon. Então aqui, o que podemos tirar dessa citação é que isso é o primeiro sermão evangélico, o sermão do Evangelho. E já tínhamos visto que também é, ao mesmo tempo, the first, what was the First gospel sermon and And the the- first prophecy. E a primeira profecia, ok? A primeira profecia e o primeiro sermão evangélico. So if we use our powers of deduction, Então, se nós utilizarmos a nossa capacidade de dedução, we read earlier today e nós limos mais cedo hoje, that the gospel given in Revelation 14 was the same gospel given in Genesis 3:15. limos que o evangelho que foi dado em Apocalipse 14 foi o mesmo evangelho que foi dado em Gênesis 3:15. And we just read here that Genesis 3:15 is the first prophecy E aqui, and the first gospel sermon. e acabamos de ler que Gênesis 3:15 foi o primeiro, a primeira profecia dada e também o primeiro sermão do evangelho. What does that make Revelation 14? Isto faz de Apocalipse 14 o quê? It makes it the last gospel sermon and the last prophecy. Isso o torna o último sermão evangélico e também a última profecia. But really it's all the same thing. It's not actually the last one. It's just
Same as the first one. Mas, It's identical. mas na verdade eles são idênticos, são o mesmo. And we don't have to counsels to writers and editors. Do you have that one? I think we don't, but let me see. Okay. See. Counsels to writers and editors. CWE, I believe. I think. 29. No. It's not that, right? CD. It's CW. What is it? C. What is it? No, listen. CW 29. Just CW. Okay. Paragraph 2. Parágrafo 2. É título que temos somente em inglês. I will give it a first a quick try, see if I have it in Portuguese. The message to present. Our lesson for the present time. No, it's only there. That's all right. Okay, so we're only going to read a bit of this. Vamos ler apenas uma parte. Do you want to just, how do you want to do that? Maybe you should read it in English Okay. and then we can Yeah. translate. Do you want to go sentence for sentence or read the whole thing? Read the whole thing. Okay. Our lesson for the present time is how may we most clearly comprehend and present the gospel that Christ came in person to present to John on the Isle of Patmos. The gospel that is termed the revelation of Jesus Christ, we are to present to our people a clear explanation of revelation. We are to give them the word of God just as it is, with as few of our own explanations as possible. Diz assim: a nossa lição para o tempo presente é quanto CW 29.2. O quanto podemos entender de forma mais claramente e apresentar que o Evangelho, que Cristo veio em pessoa para apresentar esse Evangelho a João na ilha de Patmos, esse Evangelho sendo denominado a revelação de Jesus Cristo. Devemos apresentar ao nosso povo uma explicação clara da Apocalipse, da revelação. Devemos dar-lhes a palavra de Deus assim como ela é, com poucas explicações, o pouco possível de explicação própria. So, what has she done in this paragraph? O que ela fez nesse parágrafo? What did she do? O que ela fez? Yeah, let's get your, what did she do? Yeah. Pode falar. Anyone? What did she do? Alguém? O que ela fez? Yep. She defined the gospel, I think. She defines the gospel. Ela define o Evangelho. My sister, how does she define the gospel? Irmã, como ela define o Evangelho? In this paragraph. Neste parágrafo. Juliana, no. My sister Carol. Sister, irmã Como Ana é que Carolina. fala que eu não li o parágrafo? She didn't read. She Okay. doesn't have because it's in English. Okay. It's a good excuse.
Excelente desculpa. So my brother said she's defined the gospel, and my question is, how has she defined the gospel? Meu irmão disse que ela definiu o evangelho e eu pergunto como ela definiu esse evangelho. Who has it in front of them, or who can read it? Quem tem o texto I know na you sua can, because you speak frente? English. Sei que você fala inglês. Will you answer it for us, or give us your explanation? Você poderia responder por nós? What has she defined the gospel as? That answer. No, I don't. Say again. I can give you that answer. I don't know. What do you think? O que ela definiu como ser o evangelho? O que você crê? No, I can. I really can. Read the paragraph and tell us what she, or the little bit of the paragraph that we looked at, those 2 sentences, and I'm asking, what does she define it as? Se você poderia ler apenas esse trechinho do parágrafo e ver o que você entende ser o evangelho. Presentado como la revelación de Jesucristo É nos apresentado como sendo a revelação de Jesus Cristo. It's presented to us as being the revelation of Jesus Christ. Okay, the revelation of Jesus Christ. A revelação de Jesus Cristo. My sister, Irmã? you haven't escaped. Really, I'm trying to process it. I can't give you an answer. Okay, so we'll go sentence by sentence then, shall we? Então vamos sentença por sentença. So the first sentence says, we'll read it again. Our lesson for the present time is, A primeira sentença diz: a nossa lição para o tempo presente é: how may we most clearly comprehend and present the gospel that Christ came in person to present to John on the Isle of Patmos? como podemos, da forma mais clara, compreender e apresentar o evangelho que Cristo veio em pessoa apresentar a João na ilha de Patmos. Then she says, the gospel that is termed the revelation of Christ, of Jesus Christ. Logo ela diz: o evangelho que é denominado a revelação de Jesus Cristo. So what has she just defined the gospel as? Como ela definiu o evangelho? As the book of Revelation. It's the book of Revelation. É o livro Apocalipse. She says the whole book of Revelation is the gospel. Ela diz que o inteiro livro de Apocalipse é o evangelho. Do we see that? Vocês veem isso? I should explain it Well, in Portuguese. The title is not Revelation, but oh, Apocalypse. okay. Yeah. Is that different? Is that a different word than is used right there? It uses revelation and not apocalypse. Yes. Yeah. Okay. Yeah. It's not impossible to understand. Okay. Talvez apenas queria mencionar que o livro Apocalipse, em inglês, é chamado a Revelação, ok? Então ela faz aqui, ela faz uma alusão ao livro Revelação, que é Apocalipse, ok? Talvez precise explicar isso. So she's saying the whole book is this gospel message. Ela diz que o livro inteiro é essa mensagem do Evangelho. Is that him? em português é O- OP 21.1. OP 20.1, 21. 21. O Outro Poder, página 21. Muito obrigado. Should I read again? Yeah, sure. O tema da maior importância é a mensagem do terceiro anjo. Not sure if it's the same. 20.4, perdão. OP 20.4. Nossa tarefa para hoje é: como podemos compreender mais claramente e apresentar o evangelho que Cristo veio pessoalmente trazer a João na ilha de Patmos?
o Evangelho denominado a revelação de Jesus Cristo. Temos que apresentar ao povo uma clara explanação do Apocalipse. Okay. So what is so important about this quote? E a próxima frase também faz parte. O que é tão importante dessa citação? Is there anything important about it? What does it do for us? What doesn't it do for us? Há alguma coisa importante nessa citação? O que essa citação faz para nós? My brother William, correct? Nosso irmão Willie? Qual que é a pergunta? What do you think? What is the question? What does this paragraph do? O que esse parágrafo faz? Why might this be important? Her defining the gospel as Revelation, the book of Revelation. Por que é importante que ela define o Evangelho como sendo o Apocalipse, o livro Apocalipse? O que ela diz é uma pergunta. She's asking a question. Como compreender com mais clareza o livro e depois ela fala como que a gente deve mostrar tal qual ele é. Isso é o que a gente consegue de uma primeira leitura. So in the first read, she's asking a question. It's our duty. Com o mínimo de opinião pessoal. Without adding any personal opinion, this is the main idea he can draw from this Okay. text. So I'd suggest that the force of what she's saying, or the primary point, Eu gostaria de sugerir que o ponto primário, porque ela diz o que ela diz, is that she's saying the gospel é que porque ela diz que o Evangelho is the same as the book of Revelation. é o mesmo como o livro Apocalipse. And my question is why? Let me ask this question. Would you define, before reading this quote, would you define the gospel as the book of Revelation? From beginning to end? Eu gostaria de perguntar, antes de ter lido essa citação, você teria definido o Evangelho como sendo o livro de Apocalipse? No, you wouldn't. Send What that- would you define it as, my sister? Como você teria definido o Evangelho? Por já ter mencionado de Gênesis 3, Knowing, seria, yeah. que seria algo que separa duas classes de adoradores. Knowing Genesis 3:15, I would have defined it as something that divides into two classes. So you define it probably as, with Genesis 3:15, Então, com Gênesis 3:15, provavelmente você teria definido, with Genesis 3:15 and with the quote we read about Revelation 14 being the same as Genesis 3:15, e também tendo a citação que fala que a Apocalipse 14 é a mesma coisa como Gênesis 3:15, you're going to probably define it as something like this. você provavelmente teria definido como sendo algo como isto. 3 steps, right? 3 passos, certo? First, second, and third angels' messages. A primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. And as you said, there's going to be a division E como você disse, haverá uma divisão between the good and the bad. entre os bons e os maus. B-U-N-S. Can I just put B and M, Yes. good and bad? Bons e maus. And that's the everlasting gospel. And this would be Revelation 14. Isso seria o Evangelho Eterno, sendo Apocalipse 14. But Sister White here Mas irmã White, aqui, is going to expand our definition of the everlasting gospel vai expandir a nossa definição do Evangelho Eterno, from Revelation 1 all the way to the end, from the beginning and the end. começando em Apocalipse 1 até o final. And I want to ask the question, why can she do that? E eu gostaria de perguntar por que ela pode fazer isso?
Why can she do it, and what is her reasoning for doing it? Por que ela pode fazer isso e qual a razão que ela faz isso? Anyone? Alguém? Eu não sei. É um pensamento know. que veio de outras situações que também vi alguns profetas fazendo. Alguns profetas fazem aqui, desculpa. Vi em algumas outras situações algo parecido assim, e os profetas faziam aplicações. Assim. Well, I've seen in different occasions that prophets do similar things, Applications. similar applications. Okay, so a prophet is allowed to make an application. Ou seja, um profeta tem a permissão de fazer aplicações. What do you mean by application? O que você quer dizer com aplicações? Pegar algo que acontece de forma literal ou no contexto original e trazer para os dias atuais ou no tempo presente. Take something that E takes place in faz its uma original context and bring it to our present application or present context. Okay. And when they bring it, oftentimes when they bring it, or let me ask it this way. When they make an application, does it fit in the original context? E quando eles fazem essa aplicação, isto cabe dentro do contexto original? Se Encaixa? encaixa. Sim. Yes. Okay, you're saying it does. Ok, você diz então que sim, se encaixa no contexto original. Give us an example of a prophet making an application. Dá-nos um exemplo de um profeta que faz uma aplicação. Tem vários assim. Okay, let me give you. Can you think of one? If you can't, I can give you one. Se você não conseguir lembrar de nenhum, eu posso dar um exemplo. Ok. Do you have one? Você tem algum exemplo? If you don't, that's fine. I can offer one. Se não tem problema. Eu tenho O profeta Jeremias, the prophet Jeremiah. às vezes Cristo, acho que não sei se o que Cristo fazia também, acho que se encaixa, né? Christ did the same, actually, oftentimes. No Mateus 24, por exemplo, Matthew 24, for example, quando o início trata de when the beginning da destruição de Jerusalém, is a description of Jerusalem, mas Cristo também coloca aquilo aplicando para o tempo dos discípulos. but Christ applies it do to tempo the deles. time of the disciples. Okay. So yeah, those are correct. Isso é correto. Let me offer one that kind of shows what I want to look at. Deixem eu sugerir um exemplo que ilustra isso que eu estou tentando dizer. And we're going to look at this. We'll look at this specific example more as we go forward, but I just want to bring it up as a point of application now. E vamos olhar para esse exemplo mais vezes ao avançarmos com o nosso tema, mas eu vou introduzir esse exemplo aqui agora. Okay. So, in the parable of the wheat and tares, Na parábola do joio e do trigo, what does Christ define the field as? como Cristo define o campo? The world. The world. O mundo. Yeah. Okay. This is Christ. How do you spell Christ? C-R-I-S-T-O. C-I-C-R-I-S-T-O. S-T-O. Okay. Now I want to look at EGW or Ellen White.
Agora vamos olhar para Ellen White. What does Ellen White define the world, the field as? Como Ellen White define o campo? The church, A igreja de Deus no mundo. The church. the church of God in the world. The church of God in the world. A igreja de Deus no mundo. How do I spell that? I-G-R-E-J-A. So Christ said it's the world. Sister White says it's the church in the world. Cristo disse que o campo é o mundo. Ellen White diz que é a igreja de Cristo no mundo. Those are drastically different things. São coisas completamente diferentes. But Sister White's allowed to do this, right? Mas a irmã White tem permissão de fazer isso, So certo? I'm suggesting we're seeing a very similar thing taking place here in this paragraph. Eu vejo acontecer uma coisa bem semelhante acontecer nesse parágrafo. Where Sister White is using her what's the word I'm looking for? Authority. Her authority or her credentials to make an application about the gospel. É que Ellen White ela usa as suas credenciais, sua autoridade de definir o evangelho. And instead of saying it's just this one thing that the angel has in Revelation 14, Em vez de dizer que é apenas aquela coisa que o anjo tem em Apocalipse 14, she tells us that it's the entire book of Revelation. ela nos diz que é o livro inteiro de Apocalipse. Are we following? Does that make sense? Todos estão seguindo, isso faz sentido. So we don't necessarily need to deal with why she's doing it. I mean, what authority she has to do it. Talvez não precisamos aqui lidar agora com o porquê. Por que ela tem permissão de fazer isso? But I want us to think about some of the implications of her doing such a thing. Mas eu gostaria de olhar para as implicações que isso tem quando ela faz isso. So you've had time to think about it. Você teve tempo para pensar. So let's go back to our original question. Então vamos voltar para a nossa pergunta inicial. What are the implications, or what kind of importance can we derive or lessons from her expanding that definition to the entire book of Revelation? Que lições podemos tirar? Que impacto tem isso se definimos o Evangelho sendo em livro todo de Apocalipse? There's probably many. Provavelmente há muitas. My brother? Maybe we can try to make a line Talvez with poderíamos tentar three steps in the book of Revelation. desenhar uma linha e definir 3 passos em Apocalipse. Okay. So you want to take the whole book of Revelation. Então você quer pegar o livro de Apocalipse? Is it just AP or Yes. okay? Is this magnetic? No. So you want to take the whole book of Revelation Então você quer pegar o livro de Apocalipse and plug it into the everlasting gospel, which we know to be these 3 steps. You want to put e it on a você line. quer Yes. colocar ali em cima desse modelo do Evangelho Eterno, que são esses 3 passos. And I think you could probably do that. E creio que você vai conseguir fazer isso. So one thing it does for us is it allows us to put it in this framework, Então uma the whole coisa book, que isso nos permite fazer é encaixar o livro nesse modelo, nessa estrutura. so it gives us some justification Isso nos dá justificativa for taking Revelation and doing line upon line with it, de pegar a Apocalipse e aplicar ela em forma de linha sobre linha. because it now allows us to it allows us to put it in the framework of the everlasting gospel, which is this line. Porque isso nos permite aplicar o Apocalipse na estrutura, no modelo do Evangelho Eterno. What else? O que mais? Isso torna o Evangelho ser profético. Amen. Isso faz do livro inteiro ser um livro profético. So it makes the entire book of Revelation it makes the gospel prophetic. Isso torna
todo o evangelho profético. Now, why is that important? Então, por que isto é importante? Why is it important for the gospel to be prophetic? Por que é importante que o evangelho seja profético? Because it's going to be the theme of what we're looking at as we go forward. Porque isso será o nosso assunto ao avançarmos esse estudo. Why is that important? Por que é importante? Because Christendom, we usually think that the gospel is moral, not prophetic. Porque Having this distinction is really important. nós como cristãos geralmente cremos que o evangelho é moral. Então fazer essa distinção é muito importante. So, what is one of the accusations that the mainstream church and just anyone else has against this movement? Qual uma das acusações que a igreja em geral e como também outros têm contra nós como movimento? Or no, sorry, it looks like it's on your mouth. So I'll tell you a story of something that happened recently. Eu vou contar-lhes uma história, algo que aconteceu recentemente. So I don't know how many of you are familiar, but we'll be releasing a documentary within a week. Não sei quantos sabem, mas dentro de uma semana vamos publicar um documentário About the history of Adventism. sobre a história do Adventismo. And on the trailer for this documentary, there's a E comment. esse trailer, The preview, bom, no trailer desse documentário there's a comment. There's at least one comment. There's several of them that are like this, but there was one I saw. há um comentário. You mean in YouTube? Or... It was on Facebook, I think. Ok, no Facebook deixaram um comentário. Provavelmente mais que mas eu vi um comentário particular. And it said something to the effect of this. E esse comentário estava expressando algo como o seguinte. It was a warning for other people to not watch it, and it said, Era uma advertência direcionada a outras pessoas, para que outras pessoas não vejam esse documentário. Disse algo como assim. This group of people, Essas pessoas, esse grupo, us in the message or the movement, sendo nós, que somos da mensagem, are trying to gain salvation through prophecy. estão tratando de ganhar a salvação através da profecia. And that we make the prophecies way too important. E que nós damos demasiada importância às profecias. And someone underneath them, someone in another comment below them, E outro comentário que seguia not endorsed, but agreed with them and say, yeah, I don't see, I think the prophecies are way overrated. You know, they're made way too important. E outra pessoa que comentou depois concordou e disse que sim, eu concordo. Estão dando valor demais às profecias. Estão realmente superestimando a importância da profecia. So, my question is, if you reading this quotation, the one we just read, Então, a minha pergunta é, se você lê essa citação que acabamos de ler, how would you answer that argument? como você responderia a este argumento? O evangelho é a profecia. The gospel is prophecy. The gospel and prophecy, and do you need the gospel? Você precisa ser do evangelho? Você precisa do evangelho? Sim. You need the gospel, it's salvation. Sim, é a salvação. You gain salvation through the gospel. Você ganha a salvação através do evangelho. And Sister White here says that the gospel is the book of Revelation, E Ellen White diz aqui que o evangelho é o livro de Apocalipse, from beginning to end. do começo até o fim. So, if I accept the gospel, I'm accepting prophecy. Então, ao aceitar
o Evangelho, eu aceito também a profecia. And in this context, E neste contexto, it's not even just a generic prophecy. não é apenas uma profecia genérica. It's the specific prophecies found in Revelation. São as profecias específicas encontradas no Apocalipse. And what book is the companion or the complement to Revelation? E qual livro acompanha ou complementa o Apocalipse? The book of Daniel. Book of Daniel. So Daniel and Revelation are one book, Sister White says. Apocalipse e Daniel são um só livro, Ellen White diz. So when we look at, so now we're forced to also look at the book of Daniel. Então agora precisamos também olhar para o livro de Daniel. And what do we see in the book of Daniel? E o que vemos no livro de Daniel? When has the book of Daniel been salvational? Quando foi o livro de Daniel salvífico? One example. Um exemplo. Sorry. Yeah, give at least one. Dê-me um exemplo. There's three that I can think of, but one is good for now. Consigo pensar em 3 exemplos, mas um exemplo, por favor. Em que momento foi o livro de Daniel importante para a salvação? Para os mileritas, por exemplo. For the Millerites, for example. Okay. What happened for the Millerites? O que Why was it aconteceu important? com os Milleritas? Por que foi importante? Daniel 8. Acredito que eles, estudando o livro de Daniel 8, I believe that by studying Daniel 8, chegaram à conclusão they came to the conclusion de que o tempo estava breve para eles e que that time was aconteceria algo com uma importância em que eles se perderiam ou não, se não soubesse time was short and o cumprimento something daquela would take profecia. place that would cost them their salvation, or they would be saved or not. In what verse was their primary emphasis? Em qual versículo estava a sua sua maior ênfase? Desculpe. 8:14. Daniel 8:14. Daniel 8:14. Is Daniel just Daniel normal? Yes. Okay. So what other ones do we have? Quais outros temos? The line of Christ. Okay. Linha de Cristo. What does that mean? O que isso quer dizer? Anunciava o período em que Cristo deveria chegar. It announced the time when Christ should arrive. 70 semanas. And what was that? 70 semanas. The 70 weeks. Okay. In what chapter do we see that? Em qual capítulo encontramos isso? Não recordo. 9. Daniel 9. 9. Daniel 9. So Daniel 9. And do we have a verse? I don't know the verse off the top of my head. It's 20. O versículo? What? 24. Versículo 24. Okay. Okay. Anyone else? Any other ones? Mais alguém? Yep. Daniel 11 para nuestro tiempo. Daniel 11 for our time. Daniel 11. Oh, 11 what? 11 que? Qual versículo? 40 al 45. 40 to 45? 40 to 45. 40 to 45. Okay. Are we all okay with these? Todo mundo está concorda com isso? What kind of message was Daniel 8:14? Que tipo de mensagem era Daniel 8:14? The 2,300 evenings and mornings? Not what was it specifically, but what kind of message was it? Eu gostaria de perguntar que tipo de mensagem era. It's prophetic, of course. É profético, obviamente. But what's the key element to that message? Mas qual o elemento chave dessa mensagem? Falava que o juízo ia começar. It was saying that
judgment was about to take place? Is it judgment in general, judgment in 100 years, judgment in 1,000 years? Juízo em geral, juízo daqui a 100 anos ou em 1000 anos. Ia começar em 1844, o juízo dos mortos. In 1844, the judgment of the dead. And they knew that. E eles sabiam disso. So they knew when the judgment would take place. Então eles sabiam quando ia acontecer o juízo. Right? Certo? It was a message based upon time. It was a message based upon time. Foi uma mensagem baseada em tempo. How do I spell that? T-E-M-P-O. T-E-M-P-O. Daniel 9:24, the 70 weeks. What kind of message was it? Daniel 9:24 era uma mensagem de que tipo? It's a message based upon time. Uma mensagem baseada em tempo. What could you tell from Daniel 9:24, from the 70 weeks? What information could you glean from it? Que tipo de informação você poderia tirar de Daniel 9:24? My brother. Irmão, As 100 semanas, uma linha. the 70 weeks, a line. Okay, but give me some dates. Give me some specifics. Mais específico, eu preciso de datas. A partir de 457. 457, 447? 57. Okay, so we have 457. What happens in 457? O que acontece em 457? So we have the decree. Temos o decreto. Which decree is this? Qual decreto? Artaxerxes. Artaxerxes. Artaxerxes' third decree. O terceiro decreto. Okay, what else do we get from this chapter? Que mais podemos tirar desse capítulo? Uai. O batismo de Cristo. The baptism of Christ. Baptism of Christ. Okay, what else? A morte de Cristo. The death of Christ. The death of Christ. Apedrejamento de Estevão. And the stoning of Stephen. And stoning of Stephen. So we have the cross, we have the baptism, and we have... Temos a cruz, o batismo we have the close of probation. Sure, we'll say... e o fechamento da porta da graça. What's the shorthand for... FPG. What? FPG. FPG. Okay. Okay. So, Daniel 9. So, who knew this? Quem sabia disso? Did anyone know this? Alguém sabia disso? Yes, no? Yes. Yes, who knew it? Sim, quem? Christ and his disciples. The disciples knew some of it. Os discípulos sabiam algo. Who else knew it? The wise men knew. Quem mais? Os sábios. Anna and Simon. Who else? What? The magi. That's the wise men. Os sábios. And the shepherds. Os pastores. So we had a group of people that knew the time was at hand, and they knew it at different levels, I'd assume. E havia um grupo então de pessoas que sabia dessa profecia em níveis diferentes, eu diria. So Daniel 9 is also a message of time. Então Daniel 9 também uma mensagem acerca do tempo. So by deduction, então por dedução, what should we see? Que deveríamos ver, enxergar? What should Daniel 11 be? O que deveria ser Daniel 11? Pelo testemunho de dois, a gente pode saber o terceiro. By the testimony of two, we can conclude. That what? We can conclude the third. That the third must have some time element to it. Podemos concluir então que o terceiro também contém um elemento de tempo. In that time, what is the time element going to tell us? E o que esse elemento de tempo nos dirá? What did it tell us in Daniel 8:14? Sorry, we'll start in the time of Christ. What did it tell us in the time of Christ? O que nos disse esse elemento de tempo em Daniel no tempo de Cristo? O fim da porta da graça. The end of
The close of probation. The close of probation. What did Daniel 8:14 tell us? Tell the Millerites. O que Daniel 8:14 dizia aos mileritas? Início do juízo dos mortos. The judgment of the dead. Okay. Which was what for them? Que era o que para eles? O início da provação. The beginning of the probation. It was depends how you're looking at things, but it's the close of their probation. Depende It's de the end como of their você line. olha para isso, mas também é o fim do tempo de graça para eles. It's the end of their line. It's they're now you know that door is closing for them. É o final da linha deles e a porta se fecha para eles. So Daniel 11:40-45 Então, Daniel 11:40-45 must be a message about time that tells you something about the close of probation. precisa ser, ou tem que ser, uma mensagem acerca do tempo. Sim, pode falar. Por que o tempo fecha para a porta da graça fecha para eles ali? Why does probation close for them? Why does it what and what is your I assume your question is couched in another question. Eu imagino que sua pergunta está dentro de outra pergunta. So my question is what's the root of that question? Eu quero saber What makes you ask that question? qual a raiz da sua pergunta. Não, eu quero eu só não entendi porque falou rápido assim, eu não entendi por que fecha a porta da graça ali em Daniel 8:14, quando começa o juízo, assim, fechou a porta para os mileritas ou não entendi She só. just didn't get it. It was too quick. What happened in Daniel 9:14? How was it that the 9 probation 8:14? Why was it that probation closed for them? And Okay. So why did the Millerites think their probation closed? então Was going to close? por que os mileritas pensavam que o tempo de graça estava acabando? Can somebody answer that question? for Alguém us? consegue responder? What did they see in Daniel 8:14 that led them to conclude that their probation was about to close at the end of the 2300 years? O que eles estavam vendo em Daniel 8:14 que os levou a pensar que o tempo de graça estava acabando? That Jesus was about to return. That Jesus was about to return. Which was what? Que era You've o already quê? mentioned it. You kind of touched on it. Were they right? Eles estavam certos sobre isso? No, they're wrong. Não, eles estavam equivocados. At a simplistic level, they have the right date but the wrong event. De modo simples, eles tinham a data certa, mas erraram no evento. Instead of coming to earth, he was actually just moving from the holy place to the most holy place. Em vez de vir à Terra, ao mundo, ele estava saindo do santo, indo para o santíssimo. So they were wrong about that message. Então eles estão equivocados sobre essa mensagem. And so your question is, it wasn't the end, it wasn't the close of their probation, right? Is that what you're suggesting? Então você está sugerindo que na verdade não foi o fim da porta da graça, do tempo da graça para eles? Because É isso? Christ didn't come? Porque Cristo não veio. Yes. So what was it for them? You mentioned it. What were they supposed to be saying? Mas era o que então para eles? Você mencionou o que eles deveriam ter proclamado. The gospel. Iria voltar. Desculpe. Que Jesus ia voltar. That Christ would return. Yes, but what was the specific message about? What actually happened in 1844? Certo, mas o que de fato aconteceu em 1844? You mentioned it already. You said it. Você já mencionou. O início da aprovação do juízo investigativo. The beginning of the investigative judgment. The investigative judgment, is there a shorthand for that?
J.I. J.I. Juízo investigativo. Which says what? What does that message actually tell you? O que essa mensagem te diz, na verdade? Is that a fearful... it's a different message than your probation is closing, right? É uma mensagem diferente da mensagem de um fim do tempo de graça, certo? Sim, certo. Yes. Because when do you... If you're going to be investigated... É porque se você está sendo investigado... Investigation comes before what? A investigação vem antes de quê? De um juízo. Judgment. Before judgment. Antes do juízo. So really their message was about... It's about to be time to get ready. Então a mensagem deles, na verdade, era para ser que chegou o tempo, chegou o tempo de você estar preparado. Which is a little bit of a... Ou está próximo o tempo de você estar preparado. So they were giving the wrong message. Então eles estavam dando a mensagem errada. Because here they're saying close the probation, close the probation, close the probation. Porque aqui eles dizem fechamento da porta da graça, fechamento da porta da graça, fechamento da porta da graça. But in actuality, what they should have been saying is, it's almost time to start getting ready. Mas o que eles deveriam ter proclamado era, quase chegou o tempo de preparar-se. So, we're stumbling upon a really interesting question. Então nós estamos tropeçando aqui sobre uma questão, uma pergunta interessante. And the question is, e a pergunta é, what would have happened if they gave the right message? O que teria acontecido se tivessem eles dado a mensagem correta? That's my question to you. Isso é... Okay, Jesus would have returned. Cristo teria voltado. When? Quando? Jesus would have come back right here? Teria voltado naquele momento? After that. Like right after or? Pouquinho depois, justo depois ou quando? But they wouldn't be disappointed also. Okay, they wouldn't have been disappointed. Eles não teriam ficado desapontados. 1888. Okay, you want to say 1888? 1888. I would suggest that's too far. That's too late. Eu diria que isso seria tarde demais. Because Sister White says, she says in the somewhere between 50 and 80, the year from 1850 to 80, that the Lord would have already came if we had done our work correctly. 1850? Between 1850 and 1880, I can't remember the year. It was before 88, though. Em algum momento entre 1850 e 1880, Ellen White diz que Cristo já poderia ter voltado. 63? Potentially. Yeah. Provavelmente 63. 63. Okay. 63. So maybe 63, probably 63. Provavelmente 1863. But that doesn't... But is Brother Wesley right? Mas será que o irmão Wesley está certo? So what he said is this. O que ele disse é o seguinte. He said if the Millerites gave the right message back here, ele disse, se os mileritas tivessem dado a mensagem certa aqui atrás, about what would happen here in 1844, sobre o que estava por acontecer em 1844, that Christ would have come, and we'll say, when do you want to say 1863? Are you okay with Cristo teria voltado em 1863. that? Is he right, though? Será que ele está certo? Why is he right or why is he wrong? Por que ele está certo ou por que ele estaria equivocado? I think it doesn't make much difference. I think the reason why he didn't come in 1863 is more because of history after. Deixa eu traduzir. Eu creio que não faz muita diferença. De novo? I think the reason, acho que a razão tem a ver mais com a história aqui depois de 1844.
razão pela qual ele não veio. I believe the reason is more implied in the time after 1844. I think that answers it. Okay. Yes. Does anyone else agree or disagree? Alguém concorda So- e o não So concorda? Brother Wesley is suggesting O irmão Wesley está sugerindo, that if they had gotten this history correct se eles tivessem before 44, estado certo sobre a história antes de 1844, that that Christ would have come in 1863. But our brother is saying que Cristo teria voltado em 1863, mas nosso irmão diz that it was more the history here that they needed to get right or wrong for Christ to come. que era mais a história ali após a 44 que eles precisavam acertar. So who's right? Which one do we think? Anyone else have any opinion on it? Alguém tem alguma opinião sobre? Concordo com o Andrés. She agrees with Andres. Okay. Anyone else? Do you want to comment any more on it, other than just to say you agree? Mas talvez você quer elaborar um pouco mais, além de dizer se você concorda. My brother William? Irmão Willie? Eu também concordo com ele, mas eu ainda preciso ver mais para poder dar Com Wesley? provas a mais com o que o Andrés falou. I believe he said he agrees with him, but he needs some more proof. Okay. Anyone else? Mais alguém? So, next question. Próxima pergunta. Why? There's a very specific reason the Lord didn't come back in 1863, or or in the time period of 1863. Há uma razão específica porque Cristo não voltou nesse período de 63, o após. What happened in 1844? They were disappointed. O que aconteceu em 1844? Eles foram desapontados. In terms of a scattering and a gathering, what's taking place? Em termos de espalhamento e ajuntamento, o que acontece? Scattered. They're being scattered. Eles foram espalhados. ESP. ESP. ALH. ALH. Okay. Espalhar. DOS, yeah. DOS, okay. Espalhados. So they're being scattered. How long are they being scattered? Till when? Eles estão sendo espalhados até quando? Por quanto tempo? 1850. 1850. Now they're going to get the second chart. Agora eles recebem o segundo diagrama. And they begin to be what now? E eles começam a ser o que agora? They're going to be gathered. Eles estão sendo ajuntados. How do I spell that? AJ. AJ. UNTO. NTOS? Não. TADOS. TADOS. DOS. Okay. Okay. So again, the question is, what happened from 1850 to 1863-ish, this time, that stopped Christ from coming? Outra vez, a pergunta é, o que aconteceu desde 1850 até por volta de 1863 que impediu a volta de Cristo? Entra na condição laodiceana. They enter into the Laodicean condition. Amen. They enter into the Laodicean condition. Eles entram na condição laodiceana. So I forget the year exactly where she writes it, but it's in the 50s that she says this. Não recordo a data exata, mas é nos anos 50. 57 question mark. 57. We're not sure though, so we're going to put a question mark there. So I would suggest that it wasn't the history before that made all of this work, but it was
that Christ could have come if they didn't fall into Laodicea after 1850. If they had just gone straight to work. Então digo que o problema não está tanto na história antes, mas é mais o fato deles terem entrado em condição laodiceana e Cristo poderia ter voltado, mas por isso não voltou. So what's important about this? O que é importante sobre isso? One thing that is important Uma coisa que é importante. is it tells us what the Laodicean condition is. Isso nos diz o que é a condição laodiceana. That Laodicea is an attack from Satan. Que Laodiceia é um ataque de Satanás. That condition is because of Satan. It's something he did, he causes. Que essa condição é algo que ele faz, o que Satanás faz. So, again, it begs the question. Pardon me? Again, it begs the question. Outra vez, isso requer uma pergunta. What would have happened if they got this history right? If they got their message right? O que teria acontecido se eles teriam estado certo sobre a mensagem? Sister White actually comments on this. I believe in the Great Controversy. I believe. Irmã White comenta sobre isso. Eu creio que é no Grande Conflito. And paraphrasing. E parafraseando. What she says is basically they wouldn't have had a movement if they preached the correct message. É algo como não teria tido um movimento se eles teriam pregado a mensagem correta. And logically you can see that would be the case. E pela lógica você vê que isso teria sido o caso. Because in essence the message they're giving, porque em essência a mensagem que eles estão dando, would be kind of peace and safety. Seria paz e segurança. It's that you have a lot more time, you have all of this time, and then you have time afterwards to get ready. Seria uma mensagem como você tem tempo, né? Até tal ponto e depois ainda tem tempo até você ficar pronto. And nobody would have accepted that. E ninguém teria aceitado isso. And also another problem they run into. E outro problema que eles teriam enfrentado is what were they predicting here, the second coming? O que eles estavam predizendo aqui, a segunda vinda? That is an actual event that was going to take place on earth. Isto era de fato um evento que estaria acontecendo na Terra. Something you could see. Uma coisa visível. Something that had real implications on the ground. Algo com implicações reais aqui. But the prediction, if they were to predict the changing from the holy place to the most holy place. Mas se eles tivessem predito a mudança do santo para o santíssimo, it's not accompanied by any visual thing. Isso não estaria acompanhado por alguma coisa visível. And so it's not very impactful. Isso não teria tido impacto. So what's interesting? Impactante, não seria impactante. What's interesting is that the Lord uses their mistake. O que é interessante é que o Senhor usou o equívoco deles to build a movement. Para levantar o movimento. But at the same time it was never his intention for them to give the wrong message. Mas ao mesmo tempo nunca foi o intento de Deus deles darem a mensagem errada. So there's a little bit of a conundrum there, a little bit of a problem, a paradox almost. Temos um paradoxo aqui, né? Um problema. Which is really interesting to think about. Que é interessante de pensar sobre. And it has some implications. Isso tem implicações. And we're going to talk about some of those implications over the next couple weeks. E vamos falar sobre as implicações nas próximas semanas. So, back to my sister's question. Voltando à sua pergunta, irmã. Your question is why does their probation close here? A sua pergunta é por que encerra-se a porta da graça aqui? So what was one of the battles that they had in the 50s? Or sorry, from 44 to 50. Que era uma das lutas que eles tinham após 44? What is the big question about 1844? Qual a grande pergunta acerca de 44? 1844.
Porque Jesus não voltou? Why didn't Jesus return? Yes. Sim, But once they figure that out, there's another question. mas uma vez que eles entenderam o porquê, há outra pergunta. Because they were predicting a close of probation, right? Eles estavam predizendo o fechamento da porta da graça, certo? So what? Sim, yes. Yeah. So what was the? There's another problem though. It has to deal with the close of probation. Há outro problema aqui. Isso tem a ver com o fechamento da porta da And the graça. argument was there a close of probation in 1844? E o argumento é sobre havia de fato um fechamento da porta da graça em 1844. Because once they realized Christ didn't return and it's just a going from the holy place to the most holy place, they're questioning, well, did anyone's probation even close? Porque a pergunta era, já que o que aconteceu de fato era Cristo saindo do santo, indo para o santíssimo, será que de fato então encerrou-se uma porta da graça? But it's said slightly differently. Mas expressado de forma um pouco diferente. It's said in the terminology of a building. Of building? Of building. Or of the parts of a building. What part of the building was the question? A pergunta é acerca da estrutura do edifício. Em qual parte do edifício? What part of the what? The door. A porta. Was there a closed door in 1844? Será que havia uma porta fechada em 1844? And what does Sister White say? Was there or wasn't there a closed door in 1844? E o que diz Ellen White sobre essa porta? Havia uma porta fechada ou não? Yes. Why? Sim, por quê? Jesus now is the most holy place, and he doesn't have anything to do in the holy place. So you need to enter with him. Porque Jesus agora está no Santíssimo e não está mais no Santo. So all the people from before 1844 Então todas as pessoas antes de 1844 that they're all following along with Christ right now. Eles seguem Cristo while he's in the holy place. Enquanto no lugar santo. But once he gets to the most holy place, 1844, mas uma vez que ele entra ao Santíssimo, 1844, are all of them going to follow him as he goes to the next compartment? Será que todos o seguem ao entrar ele no Santíssimo? No, many of them stop. Não, muitos param. They stop right here. Eles param bem aqui. Right in 1844. They don't go any further. Eles param bem aqui em 1854. Eles não vão além. And it's only a handful of people. E é apenas uma mão cheia de pessoas that are going to go into the most holy place experience. Que vão entrar nessa experiência do lugar santíssimo. That most holy place experience. Essa experiência do lugar santíssimo is required for your salvation. In this time. Requerida para a sua salvação naquele tempo. So all the people who stop at the door of the holy place. Então todos aqueles que param na porta do Santíssimo. Who does Sister White say they begin praying to? Quem eles começam a adorar, diz Ellen White. Who? What? Satan. Adorar? Eles começam a orar para quem? Satanás. So they're going to start praying to Satan because Christ is no longer in the room. Eles começam a orar a Satanás porque Cristo não está mais naquele lugar. So they're lost. Então eles estão perdidos. So even though they got this wrong in terms of the big scale of, in terms of the larger scale of information, in terms of the judgment of the living versus even though they got it wrong about the investigative judgment. Mesmo estando errado sobre o juízo investigativo, and in terms of the second coming, em termos da segunda vinda, there's still a closed door here to the most holy place. Ainda the holy and the most holy place. Ainda assim tem uma porta fechada
a porta fechada para entrar ao lugar santíssimo. And those who don't go past this point by faith are going to lose their salvation. E aqueles que não vão além daquele ponto em fé, eles perdem então sua salvação. So it was still a close of probation in that history. Então, ainda assim foi um fechamento de porta da graça para aquele tempo. Anyone have any questions? Alguém tem perguntas? All right. Let's pray.